versículo 13, capítulo 16. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. O Espírito Emmanuel nos traz os seus comentários no livro Ceifa de Luz, capítulo 35, através da produção mediúnica de Chico Xavier. E Emmanuel nos diz, de início, nos colocando uma questão: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? A companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? O que temos que fazer? Conquistar os cargos políticos, nos organizar em partidos, campanhas, o poder do mundo, para com a autoridade humana trazer a vitória do Espiritismo, ou o dinheiro, com a força econômica do mundo? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Nem o poder político, nem o poder financeiro. Outros pensam no caminho das discussões intermináveis, dos argumentos, dos gritos e dos berros. E Emmanuel nos traz a questão 799 do Livro dos Espíritos para encontrarmos a resposta correta desta questão. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Porque o Espiritismo, mostrando a continuação da vida, a separação do corpo espiritual, do perispírito, do corpo carnal, de que maneira material isto ocorre, as consequências de alegrias e de dores na vida do mundo espiritual, acrescenta muitas variáveis às contas humanas dos dias presentes. Porque sem ver esta continuação, como procedem os homens? Como fazemos? Quando vamos, por exemplo, fazer um negócio, começamos a pensar nos pagamentos, na receita, nos riscos, projetamos o tempo futuro, a questão do mercado, se aquele produto ficou obsoleto, não é assim? Vamos construir um prédio, vender apartamentos, então vamos estudar o que pode ser aprovado, o que a lei permite, quanto custa o metro quadrado, quanto vai ser o custo da obra, se tem algo que vai acrescentar o custo, dificuldade do solo, vizinhos, o preço de venda, são os cálculos com as variáveis futuras. Hoje, o que acontece? Quase que a totalidade da humanidade possui uma fé vaga. Não compreende a realidade do próprio corpo espiritual, realidade material. Não sabe como o corpo carnal é animado pelo corpo espiritual. É um inquilino, porque o corpo carnal está apenas como empréstimo, como entramos num imóvel, por empréstimo, que desconhece a própria casa, o próprio cenário, os termos do contrato. E o Espiritismo nos vem mostrar, então, nos fazer sentir e ganhar um domínio
desenvolver faculdades com treino, de tal maneira que passamos a nos conhecer e dominar o próprio corpo espiritual, dando uma outra realidade durante o sono do corpo, durante as fases da nossa vida e principalmente as consequências futuras. Porque nos fazendo ver como é a logística divina, como sofrem os espíritos, como são felizes os espíritos, o que condiciona a próxima reencarnação, as civilizações, os cenários. Isto passa a ser variável. Então, simplesmente, quando for fazer uma decisão na vida atual, ele não vai parar nas informações materiais, no lucro da obra, do projeto, do prédio, da venda do apartamento. Vai entrar as variáveis espirituais. Se estou fazendo algo honesto, de bom, útil, em que, como espírito, não só vou ganhar o dinheiro nesta vida, mas como espírito vou estar bem depois da vida. Imagina esta realidade sentida e vivida pelos poderes humanos. O juiz, na hora de dar uma sentença, um advogado com seu cliente, quando ele pensa, conhecendo a realidade do fato, o que ele está apresentando de argumento, que ele está gerando consequência para a vida depois da vida. Os políticos, nas leis, o poder executivo que administra o patrimônio público, levar em consideração, praticamente já vê os futuros cenários, da onde irá viver em relação à maneira que está tomando. Só que no momento, o que temos é um início de conhecimento. Nós, os espíritas cristãos, que começamos a estudar os livros publicados por Allan Kardec, na sua pesquisa, que levanta um véu da vida no mundo espiritual, e o seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier, com mais de 400 livros, nos dando alguns detalhes, discriminando certas circunstâncias. Porém, ainda estamos no início do estudo. Quanta informação! O mapa da mina está lá. Mas nós passamos pelas letras, algumas vezes encantados pelas páginas dos livros, sem perceber as informações, sem fazer com que aquilo que é percebido e aprendido tenha realidade na nossa vida diária, sem conseguir realizar a transformação necessária, a transformação moral necessária, para gerar as consequências felizes no futuro. Mas a obra é de muitos séculos, muitos milênios. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, diz Emmanuel, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Ou seja, é através do conhecimento da vida no mundo espiritual. Não é o poder financeiro, o dinheiro não compra nenhuma informação da vida no mundo espiritual. Chico Xavier viveu naquela condição humilde e foi intermediário dessa biblioteca de informações. O poder político, antes, é uma prova muito difícil e arriscada. E as palavras, as discussões, também não levam a nada. O que realmente pode mudar, o que vai mudar, é o conhecimento. Porém, ele é gradativo, progressivo. Talvez nos cause uma certa insatisfação, porque gostaríamos de ver a vitória já,
imediata de algumas décadas, de alguns séculos. Porém, nos parece que o plano divino é de muitos milênios, pois a Terra, levando 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo as informações acadêmicas, só para a organização material do planeta. O homem recém-chegado, quanto tempo essa escola vai existir? Se nós humanos levamos 3, 4 anos para construir um prédio, que vai durar 40, 100 anos, seria um absurdo construir um prédio de 4 anos para durar 40 dias. Se a Terra levou 4 bilhões e 500 milhões de anos, estamos nós agora. Qual é a vida útil deste planeta? A que ponto vai chegar a população? Estamos em aproximadamente 7 bilhões. Vindo muitos espíritos na fase ainda da infância espiritual, para o movimento de alfabetização espiritual, se expandindo as escolas do ensino fundamental. Então, se nós que estamos no espiritismo cristão temos uma lucidez, um desenvolvimento da compreensão um pouco mais aprimorado, é um trabalho realmente de longo prazo. E Emmanuel termina assim: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Vejam o ponto em que Emmanuel centra a ideia. Luz, a informação, o esclarecimento das consciências, a começar por quem? Por nós mesmos. Não é discussão, não é imposição, não é poder em relação ao mundo. Começa dentro da própria criatura. Ela tem que primeiro aprender, para depois ensinar o que aprendeu. Ela tem que primeiro conquistar a moral, para viver a moral e ser o exemplo da moral. Começa pela própria criatura. E de que maneira? Dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Já seria o suficiente para fazermos a prece de encerramento e irmos embora. Não precisava continuar estudando mais nada. Emmanuel é um gigante. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Que é a força do espírito? É a logística grande, incontestável, eloquente, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Vamos ver, aumentando este cenário retirado da última ceia, em que Jesus fala do Espírito de verdade, o Consolador prometido, e a parte do Livro dos Espíritos, da questão 799. O Consolador prometido, que vem da palavra grega, paráclito. O Evangelho foi escrito em grego, em virtude de ser o idioma universal da época. E esta palavra, que foi traduzida Consolador, na verdade ela tem muitas funções, e não havia uma palavra exata. Então, escolheram a característica mais forte, porque não era só consolar, vinha um pacote junto: defender, estar do lado. É como, por exemplo, o que é a mãe hoje para nós. O que é a mãe? O que é uma mãe? Não é só a gestação do corpo, a proteção, a amamentação. A mãe é tudo. Minha mãe é tudo para mim. Cuida, ama, protege, está do lado, defende, consola, traz esperança. É algo assim. Então, na promessa de Jesus, o Espírito de verdade
que é uma individualidade que vem trazer o Consolador prometido, o Consolador. Essa palavra, o Paráclito, ele é um conjunto enorme de funções de estar integralmente do nosso lado. E por que o Consolador é a característica predominante? Não precisa explicar. A nossa vida explica. Quem de nós não passa por problemas, doenças no corpo, dificuldades financeiras, desilusões com instituições, desafetos familiares e muitas outras atribulações. Até mesmo podemos afirmar que não há ninguém na Terra que não tenha tribulações. Logo, todos nós precisamos do consolo para as nossas aflições. E esta explicação, esta doutrina consolador, vem nos aliviar as nossas dores, porque passamos a compreender a misericórdia divina, apesar do sofrimento estar nos educando. O que nos afasta do sentimento de revolta, de sensação de injustiça. Passamos a ver as dores e os desafios com outros olhos. Mas quando passamos a ver? Quando simplesmente ouvimos uma palestra? Não é bem assim. Quando apenas abrimos o livro e lemos? Tudo isso são meios. Na realidade é quando conseguimos compreender, fazer a luz na própria consciência, entender essa logística, esse processo evolutivo que estamos inseridos. Então vamos, na parte sequente dos nossos estudos, ver as duas posições, desenvolver as duas posições que Emmanuel nos traz em seu comentário a respeito desse versículo do Evangelho de João. A questão do livro dos Espíritos, Allan Kardec conversando com os Espíritos a respeito da influência do Espiritismo, e a questão do Consolador prometido que Jesus realiza na última ceia. Livro dos Espíritos, a questão 798 a 802. A influência do Espiritismo. Allan Kardec faz as perguntas que estão no nosso coração, que nós observamos as pessoas perguntando, imaginando aquela ansiedade. O Espiritismo será crença geral? Nós que estamos estudando, frequentando o centro espírita, ficamos pensando, hoje é minoria. Será um dia crença geral? De que maneira? Como é que vai ser? E a indiferença dos homens, que são tão apegados às coisas materiais? Porque quando vemos a humanidade com tanto apego, observando a mídia, a televisão, a internet, como vivem os homens, notamos um apego enorme às coisas materiais, uma grande indiferença às circunstâncias espirituais. Nunca manchete de jornalismo nenhum é Deus. Ninguém está preocupado com os atributos do Criador. Nós observamos como emagrecer, como conseguir cabelo, como preparar comida melhor. Né? Observamos uma série de superstições com horóscopos, com jogos. Andamos na rua, temos fórmulas lá, como trazer o amor, enlaçar para a vida toda, jogando isso, aquilo. Tem tudo quanto é ansiedade material. Apostas, quem vai ganhar a Copa, quem não vai, está atrasado. Tudo material. E as circunstâncias da vida espiritual. Há uma grande, enorme diferença. E quando ela entra no cenário, é aquela questão de uma disputa, como se fossem clientes de uma marca, de um rótulo, desta religião, daquela religião. E a essência da vida espiritual, há uma enorme diferença. Por que não ensinaram antes o que os Espíritos ensinaram a Kardec, o que estamos aprendendo hoje com
a produção mediúnica de Chico Xavier? Por que não ensinaram séculos antes, na época do Cristo, na época de Moisés? Moisés não se comunica com os espíritos? Ele não recebe dos espíritos os 10 mandamentos? Não é dos espíritos? Toda a lei, 613 mandamentos, são os espíritos que se comunicam com Moisés. Ele até proíbe o povo de se comunicar com os espíritos, porque não se comunicavam do jeito que eles se comunicavam, porque ele sabia se colocar em circunstâncias favoráveis. E o povo se colocava em circunstâncias desfavoráveis. Então, por que não houve antes? Isso é a pergunta que Allan Kardec está fazendo. Por que eles não aceleram esse progresso? Ora, não existe a materialização, a visão, a audição, não veio o Chico Xavier, não fez toda aquela obra. Por que não enviam espíritos mais evoluídos que o Chico Xavier? Porque entre ele e o Cristo, quantos graus de evolução existem? É um desses, ou até mesmo no próprio nível do Chico, encarna 1 a cada 10 milhões de pessoas, no mundo inteiro. Imagina a quantidade de obras, a qualidade, espalhando na terra inteira. Por que não fazem isso? Porque os espíritos não ficam se materializando, fazendo sons. Entra a cada quadra um conjunto de espíritos fazendo fenômenos físicos, arrastando móveis, batendo, movendo objetos. Está na lei da natureza. Os fluidos humanos estão no planeta todo. Por que não fazem isso? Então, dentro desse contexto, essas são as perguntas de 798 a 802. Essas perguntas que Allan Kardec faz. Super interessante, né? Dá vontade de ler a resposta de uma por uma, tal. Lição de casa. Livro dos Espíritos, questão 798 e 802. O que os Espíritos acabam nos respondendo é que o progresso tem que ser gradativo, moderado, dando a cada um segundo a sua necessidade. Nos lembra Jesus conversando com os seus discípulos e explicando essas mesmas condições. Chega uma pessoa, você deve atender a sua necessidade. Analisa. Se ela estiver doente, ela precisa de remédio. Mas se ela estiver morrendo de fome, comida. E se estiver passando muito frio, agasalho. E se for muito ignorante, informações, conhecimento. A cada um de acordo com a sua necessidade. Então esse plano, essa velocidade, esses meios, vem de lá para cá. Da diretoria, não é? Da diretoria, dos espíritos superiores que estão no governo, são governados por Jesus, o Espírito puro, que governa a terra, que está em unidade com a vontade do Criador. Nós não conseguimos, e não é da nossa alçada, estabelecer esta marcha, este ritmo, esses fenômenos, esses convites. O que sabemos com certeza que dessa enorme quantidade de espíritos encarnados e uma população ainda muito maior de desencarnados que estão fazendo a evolução na Escola Terra, nós aqui reunidos, homens e espíritos, os amigos que estão assistindo através da internet, somos convidados por Deus, a luz se aproxima das nossas almas. Isso é uma grande alegria, mas também temos que ter muito cuidado com isso, porque observamos ao longo dos vários livros das revistas espíritas, dos 136 números do Jornal de Estudos Psicológicos de Allan Kardec, em tantas circunstâncias que espíritos estão sofrendo muito, e aí a explicação: houve a época em que a luz foi aproximada dessa criatura, mas ela foi indiferente à luz. Ela escolheu outro caminho. Hoje ela vive as trevas por escolha própria. E o nosso momento presente é que a luz está perto. Deus nos aproxima da luz. Está no nosso idioma.
somos contemporâneos da produção mediúnica de Chico Xavier. Desfrutamos dos melhores expositores, estamos no Brasil. E aí alguns irmãos que se comunicam comigo de outras nações, e podemos observar aquele grupo singelo, aquela dificuldade enorme, praticamente ilhados. E nós, na fartura desta luz gigante de estarmos vivendo no Brasil, com toda essa qualidade de informação, isso é misericórdia do Criador, nos aproximando à luz. Então, os Espíritos respondem com uma riqueza de detalhes. Aqueles que realmente ficaram curiosos, o Livro dos Espíritos é obrigação ter em casa e estudar. Vamos agora ver a outra parte, o Consolador. O Consolador prometido no Evangelho, na última ceia no cenáculo, naqueles últimos 8 dias, eles têm um peso gigante. Supondo que a missão de Jesus foram 3 anos, cada ano tem 365 dias, dá mais de 1000 dias, né? Mais de 1000 dias. Mas aqueles 8 dias da entrada triunfal a Jerusalém, em que o povo pensava que Jesus iria libertá-los do domínio do Império Romano. Logo em seguida, quando Jesus diz que vai ser elevado, crucificado, o povo indignado, o Sinédrio achando então o jeito de conseguir a morte de Cristo, o que queriam desde a sua primeira cura em Jerusalém. A última ceia, a crucificação, a ressurreição, de um domingo a outro domingo. Jesus se mostra a Maria Madalena. Nesses 8 dias, é uma quantidade, é um peso enorme. Quantos dias desses mais de 1000 da missão de Jesus que não temos nenhuma informação? E certamente algo muito nobre deve ter ocorrido. No entanto, esses últimos 8 dias têm um peso gigante. Só na última ceia, esta circunstância que estamos estudando, a promessa do Consolador, o que ocorre naquela ceia? Jesus prediz a traição de Judas. Jesus prediz a negação de Pedro. A maior lição de humildade no mundo: lave os pés dos apóstolos. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se colocando como modelo. A videira e os ramos, ensina a parábola. Já estudamos aqui. Esclarecimento e confortando os discípulos, porque está anunciando a sua própria morte, a crucificação do corpo, e ao mesmo tempo confortando, falando da vida futura. Parte o pão e distribui o vinho. Riquíssimo em símbolos e ensinamentos. No entanto, estamos vendo a promessa do Consolador, que viria no futuro. E isto pelas anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Especificamente o Evangelho de João. Agora vejam a grandiosidade da produção mediúnica de Chico Xavier. Se não tivéssemos esta produção mediúnica, ficaríamos unicamente neste momento. Na última ceia, Jesus falando da promessa do Consolador. Dentro daquelas anotações, e quando lemos a sequência, é muito difícil de compreender o que está ocorrendo em virtude de minúcias humanas, de detalhes. No entanto, graças à produção mediúnica de Chico Xavier, vamos ter muitas informações, em que realizaremos estudo de algumas delas nesse tempo final que nos resta.
Primeira circunstância. No livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, o que ocorre é que nós aprendemos que houveram outras oportunidades que Jesus falou do Consolador, disse que era trabalho do Consolador, ou seja, o Espírito de verdade, quando vier, vos dirá todas as coisas, que é o tema que nós selecionamos hoje, que Emmanuel tirou o comentário para refletir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Houveram outros momentos que não estão anotados nos Evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 circunstâncias. Uma fala de reencarnação, uma fala de oração e uma fala de traição. São 3 momentos que Jesus coloca a circunstância do Consolador prometido. Ou seja, que o esclarecimento, que o conhecimento dos detalhes viria com a vinda do Consolador. Eles não teriam de compreender naquele momento, teriam que aguardar o Consolador. Reencarnação, oração e traição. Todos já sabiam, né? Porque todos já leram o livro Boa Nova. Quem já leu o livro Boa Nova? Ah, falta muita gente, não sabe o que estão perdendo. Desses que leram, quem tinha esse conceito, tinha isso na ideia? As 3 vezes que Jesus fala do Consolador prometido, que vem explicar a questão dentro da circunstância: oração, reencarnação e traição. Vamos lá. Primeira traição, porque é exatamente do trecho que foi tirado, isolado na última ceia, do cenáculo, a traição. O que acontece? Existem dois ensinos. Primeiro, o trabalho do Consolador, que vem nos explicar tudo o que ocorre com Judas. Isso levaria mais de 1 hora para expormos aqui. Mas tem palestras inteiras que estão até gravadas e publicadas no YouTube. Na produção mediúnica de Chico Xavier. A questão da expectativa da libertação, o acerto que ele faz com o Sinédrio, o que Judas pensava, que Jesus seria apenas preso, que seria feita uma revolução, que ele se libertaria do Império Romano, que Jesus seria solto, que quando ele percebe que ele foi vítima de uma armação, que o depoimento dele no Sinédrio fez o documento para o Sinédrio pegar a guarda romana e prender Jesus com 600 homens, que ele percebe que foi traído, o próprio Judas foi traído pelo Sinédrio, vai falar com Caifás, fica de joelhos, chora, joga as moedas lá, tudo isso, esses detalhes todos, do que se passa, de Judas até conversando com outros discípulos, especulando a respeito do que ia fazer, tudo na produção mediúnica de Chico Xavier. E Jesus, quando fala na última ceia, que ele diz assim para eles: entre um de vocês, dos meus discípulos, um vai me trair. A ficha não caía. Por quê? Porque logo um de nós, pensavam eles, exceto o próprio Judas, que nem via como uma traição. Judas via como um plano de libertação, uma independência que Jesus não queria fazer à força. Ele ia aproveitar o momento favorável e iria fazer à força. A produção mediúnica de Chico Xavier, inclusive, nos mostra a recuperação desse espírito. Que o próprio espírito Humberto de Campos, numa certa Páscoa, vai a Jerusalém e encontra o espírito de Judas lá, numa evolução gigante, que nós estamos longe de conseguir. Aliás, Judas não precisa mais nascer na Terra para continuar evoluindo, e todos nós estamos aqui encarnados. Então, o nível atual de evolução dele é muito maior do que o nosso. E a letra até acenando que ele teria feito a última vez que ele foi obrigado a nascer na Terra para estar aqui e nascer na Terra para continuar evoluindo, na vida de Joana d'Arc, o que nos mostra o texto Palavras do Infinito.
Isso tudo é trabalho do Consolador Prometido. Produção mediúnica de Chico Xavier. O Espírito de Verdade. Falando no cenáculo. Como Jesus iria explicar todo esse contexto para os discípulos naquele momento? Teria que ficar para o futuro. Porém, ainda tem uma questão de um símbolo. Dentro do plano que Jesus realizou, da sua missão, de ser exatamente um dos discípulos. Porque os discípulos compreendiam o seguinte: ora, Jesus tem inimigos, porque desde a sua primeira cura em Jerusalém queriam matá-lo, porque a cura foi de sábado. Ele não era rigoroso observador da lei. Dos 613 mandamentos, muitos deles Jesus não observava. Jesus inclusive dizia: ouviram o que vos disseram, eu porém vos digo. Reformar. Hipócritas, as adúlteras, as pecadoras vão entrar no reino dos céus antes do que vocês. Falava os fariseus. Muita gente queria matar, gente do povo queria matar, quando ele não aderia a essa revolução que era o que o povo queria, número 1, a independência. Logo, o traidor tinha que estar no sinédrio, tinha que estar nessa multidão, como um de nós, um dos 12, justo um dos seus discípulos, que anda com o Senhor, que vê suas curas, que conhece o seu coração, um de nós, um traidor em nós, inconformados com essa sequência. E Jesus diz: ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. E a sequência da explicação de Jesus não só serve para a circunstância dos discípulos naquele momento, em relação à traição de Judas a Jesus, como é uma informação do nosso roteiro evolutivo. Então nós vamos trabalhar com as duas épocas ao mesmo tempo. Lembrar a crucificação, a questão do cenáculo, a última ceia, mas dividindo a tela no meio. Lembra quando a televisão tinha como você divide a tela na outra, vem na imagem ao mesmo tempo. Pensa na sua família, põe lá, põe um rostinho para cada um lá, pai, a mãe, o filho, o marido. Põe o contexto das pessoas que vivem perto de você, onde você trabalha, aqui na instituição, né? Aqueles que estão próximos, porque a lição, o ensino de Jesus vem aí, vem para a nossa vida com aqueles que convivem conosco. Diz assim: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles somos nós, compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Então temos que estar preparados, que nós recebemos o convite da luz. Inclusive, desta maneira toda especial, do Espiritismo cristão no Brasil, deste modo como comentamos. Nós vamos fazer a opção de seguir essa luz, de esclarecer a nossa consciência. No entanto, muitos dos que convivem conosco não desejarão a luz. Temos que seguir o nosso caminho para a luz. Uma outra circunstância, a reencarnação. Esta vamos observar de modo muito rápido, porque temos estudado muitas vezes. Nicodemos, procurando Jesus à noite, não compreendendo a reencarnação, com as 3 tentativas que Jesus se utiliza de ensinar Nicodemos a necessidade de nascer novo, da água e do Espírito. Muitas vezes na matéria,
e mudar muitas vezes o conhecimento, a moral, para chegarmos ao nosso destino, à perfeição relativa da criatura. Porém, este diálogo de Jesus com Nicodemos, esta incompreensão de Nicodemos, foi assistida por Tiago e André. Juntos, viram Jesus conversando com Nicodemos, também não compreenderam. Aí o que acontece? Jesus tem uma conversa com esses dois discípulos e explica detalhadamente a circunstância. Eles ficam encantados porque eles passam a compreender a misericórdia do Senhor, o processo evolutivo, as muitas vidas, os muitos mundos. E nesta maravilha, né, curtindo essa coisa, essa luz que se fez dentro, esse mundo que se abriu, essa certeza da justiça, da perfeição de Deus, aquele realmente na alma, diziam para Jesus: amanhã a pregação para o público, para o povo, vai ser a reencarnação. O Senhor vai explicar para eles o que o Senhor explicou para nós. E Jesus: mas como? Cai em si, um doutor da lei saiu daqui sem entender. Eu ensinei 3 vezes de um modo tão claro. Como que o povo, com a compreensão simplista, vai conseguir compreender? Cada um tem o adequado à sua possibilidade. O alimento do recém-nascido é um. Ele não pode ir na feijoada de amanhã, que é beneficente que nós anunciamos antes da palestra. Aquele ainda é adulto. O alimento é proporcional à fase. Vimos as necessidades, o remédio, o agasalho, o alimento, se a pessoa está doente, com fome, com frio. É proporcional, como é na circunstância estudantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, todos são sagrados, porque todos eles são graus evolutivos. Cada um de nós está num grau, e o povo, a grande massa, a grande quantidade na Terra, nesta escola, na circunstância que ela se encontra, planeta de expiações e provas, está no nível fundamental, simplista. Então, Jesus deu para aquela época o adequado e diz para Tiago que a função, a missão de explicar a reencarnação era do Consolador prometido. Ou seja, é trabalho do Espiritismo. É nosso, é da nossa faixa. E vem a produção mediúnica de Chico Xavier, através do livro Missionários da Luz, que faz inclusive a revelação científica, no capítulo 2, nos dá tantos detalhes a respeito da genética, da formação material, vem nos explicar os genes, os cromossomos, toda uma realidade, abrindo um campo para a academia, para a medicina. Por isso que eles fazem os estudos dos médicos, a Associação Médico Espírita. Por quê? Não é só porque são médicos que acharam maravilhoso os livros de Allan Kardec, conhecem a vida no mundo espiritual, não. É isso e muito mais. A quantidade de detalhes impressionantes que explicam circunstâncias materiais do campo da medicina, na produção mediúnica de Chico Xavier, conhecendo particularidades de como funciona o corpo, não só na reencarnação, em muitos outros detalhes. E sem um único erro, e algumas coisas ainda aguardando confirmação. Por exemplo, manchas de nascença, que a medicina não tem a explicação clara, e o livro Consolador, o Espírito Emmanuel, esclarece, em função do perispírito da mãe, recebendo o perispírito de quem vai reencarnar, trazendo então essa convivência material de 2 corpos espirituais, provocando, explicando, em muitos casos, a circunstância das manchas de nascença, os sinais de nascença. Bom, então vimos a traição com Judas e vimos a
reencarnação, como Tiago e André. E o terceiro aspecto que Jesus delega para o Consolador prometido, que é dar muito mais detalhes. A reencarnação tem 96 estudos de Allan Kardec na Revista Espírita. 96 estudos diferentes. É o ponto mais estudado, é reencarnação. A questão da oração. Comunhão com Deus. Ora, a comunhão com Deus é um dos pontos principais. Nós estamos no processo evolutivo nos preparando para esta união, que é gradativa. Inclusive, na última ceia, quando Jesus fala da sua morte, que seria crucificado, ele vem dizer que ele se via obrigado a mostrar as coisas diferente do que eram até então. Que o que é a glória humana? Os exércitos invadem os lugares, matavam as pessoas, escravizavam, abusavam. Esses eram os vencedores humanos. O Império Romano era o dominador do mundo. O que fazia ele? Explorava, cobrava impostos. E se não quisesse pagar do jeito que eles queriam? Destruía tudo. Não era assim? Então Jesus vem ser crucificado. Olha o jeito da vitória que ele vem trazer. Um contraste enorme. Porque para o aspecto humano, ele seria um grande perdedor. Desce da cruz, cura-te a ti mesmo. Foi crucificado. Para os judeus, estava fechada a questão, ele não podia ser o Messias. Como que o Messias morre crucificado entre ladrões? Uma aberração. Cadê o poder? Onde Deus estaria com uma criatura que é morta de uma maneira tão humilhante? Mas é um grande contraste. Ele vinha mostrar pelo contraste, através da prova da continuação da vida, mostrando em corpo espiritual pelo Espírito, na ressurreição. E esse conceito de Deus, na época de Jesus, a luta entre os deuses dos pagãos, dos romanos, e o Deus único de Israel. Os deuses pagãos, eles diziam que eram deuses mortos. Por quê? Porque eram talhados na pedra. Faziam uma imagem da criatividade humana, colocavam olhos, mas eram de pedra, não viam. Colocavam ouvidos, mas eram de pedra, não ouviam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos, não escutam, não ouvem. São de pedra, são deuses, vários deuses, são deuses mortos, versus o Deus único, o Deus vivo. Vejam, contra os deuses mortos, o Deus vivo. Ou seja, ele era invisível, ele tinha aqueles 613 mandamentos de relacionamento com os homens. Isso é a compreensão humana dos judeus da época. E diziam assim: vocês têm os deuses mortos, porque é de pedra, não sai do lugar, está morto, não faz nada. O nosso Deus é único e é vivo. Ele vê e ouve cada criatura. Ele castiga e ele premia, ele concede graças. Isso é o pensamento naquela infância. Já era uma grande evolução. Entre deuses mortos e Deus vivo, quem está mais adiantado? E entre Deus vivos e Deus como nós o conhecemos agora. E entre Deus como nós o conhecemos agora e Deus como Jesus o conhece. Progressivo, gradativo. O Consolador, eles nos vem explicar atributos de Deus. Jesus muda o jeito de ver Deus naquela época. E João, o discípulo amado, vai falar com Jesus, mas como nós não conseguimos compreender, nós estamos perplexos. Porque Moisés, Deus vivo, não tem dúvida que é o que existe, que é o real, porque os outros são deuses mortos.
No entanto, na lei, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como houver sido desfigurado, assim desfigurará o inimigo. No entanto, mestre, o seu Deus manda perdoar. O Deus, o Pai que você nos ensina, que o Senhor nos ensina, tem misericórdia para com os inimigos. A indulgência para os que estão errados, a benevolência de modo geral. Ficavam perplexos. Então João se aproxima de Jesus e diz que ele tinha um amigo que conhecia a comunidade dos essênios. E que os essênios não divulgavam os seus estudos e se recolhiam em suas pesquisas e seus estudos. Isso entre Jerusalém e Jericó, nessas áreas. Os essênios lá em Corã, perto do Mar Morto. E Jesus diz, eles levam muito longe essa questão do recolhimento espiritual desse contexto. Porém, existe também o lado certo, que não se pode ficar falando tudo a todos. Um mais e um menos. Um mais e um menos. E Jesus fala a respeito de João, dos atributos do Pai. E volta, então, a dizer que vai ser melhor conhecido quando o mundo puder ouvir a voz do Consolador. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Então, o Consolador, esse trabalho de Allan Kardec, esse desenvolvimento da produção mediúnica de Chico Xavier, nos vem mostrar melhor, nos vem esclarecer circunstâncias, atributos, a logística divina. Ainda estamos longe do máximo, mas já é um conjunto de esclarecimentos muito superior ao que Jesus podia realizar, como vemos nas anotações do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que estão muito mais desenvolvidos do que o Deus vivo de Moisés, e que é muito superior aos deuses mortos dos pagãos. E que já é alguma coisa, porque acreditava em deuses. Melhor do que não acredito em nada. Não é? Quer dizer, o pior de tudo é aquele que nem nos deuses mortos compreende. Imagina que vem tudo do cérebro, do berço ao túmulo, tudo do cérebro. Nem nos deuses mortos. Né? Então, aí vem os deuses mortos, o Deus vivo, o Pai nosso que estais nos céus. E Jesus fala com João essa necessidade de entrar em relação com Deus. Cada um de nós conversar com Deus, se comunicar com Deus. O título do capítulo é Comunhão, que Deus está em nós. E João, perplexo, como é que eu vou entender que Deus está em mim? Olha como a minha vida de pecador é. Olha minhas imperfeições, olha a minha ignorância. Não dá para acreditar que Deus está dentro de nós. No dia que o Senhor conseguir algo que me faça entender isso, no momento não é possível. E Jesus disse para ele, tá bom, vamos aguardar uma oportunidade. Passados-se alguns dias, eles estão nesse caminho de Jerusalém para Jericó e tem um deserto de pedras enorme. E aí eles observam um trabalhador que está batendo na pedra, fazendo um buraco, buscando água no subsolo. E naquele sol escaldante, buscando água no subsolo, estava transpirando, suando, gotejando. E Jesus se aproxima com João, observando nesse cenário uma oportunidade, de um certo modo simbólico, ensinar a João. E diz assim, olha, começa a conversar, mas a água é tão difícil aqui. E aquele trabalhador diz, a misericórdia divina, às vezes chove,
A gente tem um pouquinho, mas pensa seca, não é suficiente, temos que então que fazer esse trabalho, mas com aquela resignação, com aquela serenidade, uma aceitação da realidade e no trabalho, trabalhando, que eles ficam observando até o momento que lá no fundo, naquela distância, ele encontra água. A água que, para o sentimento judeu, tinha um significado todo especial. Era o elemento formador de todas as coisas no livro da Gênesis. Deus começa a fazer as coisas e parece que a água já existia, estava lá. Então estava no fundo. E Jesus diz assim, este quadro, ele explica para nós essa realidade. Deus, no caso que seria essa água que buscamos, está dentro de nós. E esse espaço que falta até encontrá-la, todo esse cenário árido, são as nossas imperfeições morais, são as nossas ignorâncias. Então, realmente, cada um de nós temos esse desafio árduo, esse trabalho a fazer, interno, na nossa consciência. Cavar, suar, transpirar, não parar, não desanimar. E vamos encontrar Deus dentro de nós. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.